Hoje vem, já dá um susto. Cheguei. Porra, agora vem que tá fazendo um beijinho pra fazer um chá. Não, mas Ela isso vai prender o pé. É, E não mora e espera então a ambulância pra levar no outro hospital. minha pós eu fiz, mas eu fiz a Fast Shop. Ainda falei pra esse rapaz que veio aqui pode ainda já fazer, já acho que E olha que eu agregar. Ah, é assim que apareceu uma coisa pra fazer. É Mas vem no mercado, mas vem. É isso aí. Eu falei hoje Tem uma que a última cidade que ela viu. Então, Até não 6 e pode. meia. Aí agora Não, ela tem fez problema, eu faço informação uma aqui estratégia no desse canal. Se não tiver essa coisa assim, Muito rígida, legal. Ela não fica dá pra analisando aceitar. todo mundo, fica. Fala desde cedo. Mas é legal. Vem cá, o pagamento de 2018 tá muito atrasado, Muita coisa. mas mudou muito assim do primeiro pra frente. Mudou. Assim, o artigo que tu botar aí, tu consegue Não. fazer a remissãozinha? Não, esse aqui a gente só vai estudar direito penal. Então, É do 1 ao 120, esse daí não mudou. Agora, quando você for estudar processo penal, você vai precisar de uma atualizada. é. Que aí eu não sei nem quem vai ser o professor, eu acho que é o Fogaça. É porque o penal aqui é uns 40, né? Então tá bem atualizado. Vamos lá, então eu nem precisei comprar um Vadmap pelo menos pro Não, mas penal. Porque o pro... meu tá novinho ainda, esse aqui eu Não, é. nem usei muito, porque as remissões estão no outro, entendeu? Entendi. Mas para processo você vai precisar de um, até porque o pacote de anticrime é de 2019. Mas aí eu só pego e dou aquela imprimida, que ele faz aquela impressãozinha que sai mais em conta, né? É daquela lei, né? Que ele vai tocar lá no assunto lá na hora. Eu não vou te responder não, porque ele está sendo gravado. É. Melhor comprar um atualizado mesmo, né? Mas o Porque problema... deve mudar muita coisa em muito lugar, O que referência. acontece? Tem Vadmeco que é especializado em penal. Por exemplo, do CEISC, não sei se vocês já ouviram falar. Não. Então, é um código, ele é um Vadmeco literal, mas é só penal. Súmula, que vai cair nos concursos, então súmula, todos os entendimentos, e ele mesmo já faz a remissão. Ah, pô, legal. Então, assim, CEISC. CEISC. Então, tipo assim, embaixo do artigo daquele crime, Já vi a remissão. ali tem a remissão da súmula, a remissão para um outro artigo. Por exemplo, se for A naquele crime, é esse próprio artigo. Mas e se for B, uma situação B? Ele ali já faz uma remissão para o outro artigo. Ah, tá. Entendeu? Ele é bem completo. É que esse daqui, na realidade, você compra ele, por exemplo, tu comprou no 2024. Só que tem leis que foram prolongadas em dezembro, ou seja, ele já vem para nossa mão já atrasado. Não, tá certo. Mas aí você vê de quando é o edital. Vamos supor, o edital é de agora. Saiu agora em junho. Uhum. Então, você tem que comprar um atualizado até junho. Uhum. Ah, mas em julho tem uma outra lei. Aquela lei não cai. É dali de junho É para pra trás. trás. Entendi. Entendeu? A lei só retroage quando ele oficial. Isso aí. Nós estamos querendo mudar isso aí também. Mas aí é uma outra discussão. A gente vai deixar isso pra depois. Gente, boa noite. Eu me chamo Ana Carolina. Como eu disse, sou advogada criminalista atuante. Inclusive, hoje vim direto da peleja. E vou tratar com vocês a parte de direito penal. Eu vou ficar aqui no telefone, é a mesma coisa, tá? É só porque ali, pra mim, é difícil de enxergar. Tem aqui o meu Instagram, pra quem quiser. Ali eu coloco, de vez em quando, leis novas que vão, né, surgindo. Explico, como para todo mundo, esclarecendo. Eu falo de forma bem clara, vocês vão reparar na aula que eu não fico falando juridiquês, odeio, detesto. Falo português rasgado. E lá é a mesma coisa. Então fica bem fácil de entender. Mas tem que também, né? Vamos lá. No edital da Polícia Penal, está cobrando o conceito de direito penal. Então, vocês vão ter que ter uma decorada aí. O bom é entender. Entendeu fica mais fácil, mas vai precisar decorar porque eles podem cobrar, de fato, um conceito na íntegra, tá? Eu acho que ele disponibilizou... Ah, ele já disponibilizou no grupo, já? Vocês estão no grupo? Uhum. Todos? Não. E aí, se ele não colocou aquele link, Só não Ele já- consegui baixar não, não sei qual inteiro. ele adicionou aí. Porque é PowerPoint. A PowerPoint só, tem que baixar o aplicativo.
Depois então, vocês vão ter todo o material, inclusive... Desculpa, gente, aqui minha garganta tá péssima. É Mas, isso que eu ia te perguntar sobre o material. então, eu estou preparando uma apostila. Eu vou trazer sempre em aula, sempre o slide, que eu acho que fica mais fácil. Porque a gente não vai ter Hoje o também texto da esqueci lei. meu óculos aí também. O texto da lei vai ser o básico. Eu estou trazendo de fato o que pode vir a cair na prova, tá? Mas assim, a apostila vai vir mais completinha, do artigo. Posso até colocar as remissões, já que o colega aí falou da remissão, eu posso até botar umas remissões. Não, se não cair não tem problema não. Só fiz a pergunta porque eu trago justamente para fazer a remissão, que dá uma trabalheira terrível, mas Entendi. fica de critério. Por do exemplo, nessas 3 aulas que serão de direito penal, você pode trazer o código somente para acompanhar, Sim, porque não vai precisar fazer remissão em nada. tá. Agora, em processo penal, LEP, aí você traz, tá? Conceito. Normalmente, a banca cobra o NUT. Direito penal é o conjunto de normas jurídicas voltada à fixação dos limites do poder punitivo do Estado, instituindo infrações penais e suas sanções correspondentes, bem como regras atinentes à sua aplicação. Ou seja, o que é o direito penal? É um código, é um conjunto de normas que vão dizer o que é crime, as situações que aquilo dali pode ser considerado um crime e as sanções que são aplicadas, ou seja, a punição. Tá ok? Missão. Nós temos ela dividida em 2. E são as correntes aí que eu coloquei. No imediato, ela se subdivide em 2. A gente não sabe qual a banca vai cobrar. Então, é bom errar sempre pelo excesso. A primeira corrente diz que o objetivo imediato do direito penal é proteger os bens jurídicos mais importantes, a vida, o patrimônio, tudo isso é bem jurídico, tá? Para a sociedade. Essa classificação, né, de Roxin, normalmente é ele que cai, mas temos uma segunda corrente do imediata, que diz que a missão imediata do direito penal é assegurar o ordenamento jurídico e a vigência da norma. No material, vocês vão pegar, e essa parte aqui é simples de decorar. Vai ter lá a questão para vocês e vai vir falando exatamente o que é. Vai te dizer o que é. Você vai ter que dizer se isso daqui está sendo aplicado na doutrina imediata ou na mediata. É basicamente isso, é dessa forma que eles podem vir cobrando. Porque de fato é decoreba essa parte. Vocês entenderam? Tem alguém perdido aí? Posso fazer a pergunta aqui? Existe a possibilidade de eles botarem a segunda parte e a primeira parte só do artigo? Eu acho meio difícil. Acho bem difícil. Porque quando você decora, o que acontece? Você decorei só a primeira parte, a segunda parte é um montão e eu errei um montão. Tá entendendo? Então você vai integra melhor. Porque aqui é assim, essa missão não está no artigo do código. Uhum. Isso daqui é de fato uma doutrina. Uhum. Tanto que tem os nomes. Isso aqui é doutrinador. Uhum. É o entendimento deles. Aí a banca, normalmente ela diz, como eu disse, no finalzinho eles dizem os possíveis doutrinadores que podem cair. Dentre eles estão esses 2. E de fato nas bancas, quando cobra, quando? Tá lá no edital, pode ser que não cobre. Mas se cobrar, normalmente são esses 2 que cobram. A gente, a princípio, vai estudar as que mais caem. E aí, quando sai edital, a gente foca só no outro. Isso aí, Beleza. tá? Até porque a gente vai continuar. Isso aqui é só o início do módulo. Vocês todos aqui são novos, é a primeira turma. Primeira aula. Então, olá. Acho que ele tá dando aula, né? Eu mandei mensagem pra pedir pra mandar os slides e colocar no grupo, mas acho que ele tá dando aula, né? Tá. Você consegue colocá-lo no grupo? Amiga, consegue colocá-lo no grupo? Não precisa ser não, eu tô vendo aí, mas depois então, deixa cá. Tá. Vamos seguir. Olha, coisa, me chama. Me chama no WhatsApp que eu te mando logo, então. Desculpa atrapalhar. Não. Mas aí que fica fácil de não ter que ficar olhando lá, entendeu? É. 21, 9. 80, Ah, 88, ah. 35, 41.
Pronto. Dei um 8. Chegou aí? Sim. Obrigado. Então agora vamos para o imediata. Busca o controle social, ou seja, ela não é mais focada em proteger o bem jurídico. Ela está buscando agora o controle social. E a limitação do poder de punir do Estado, ou seja, controlar o comportamento humano e, por outro lado, busca limitar o próprio poder do Estado. Qual é a diferença? Em um, é sempre a missão de assegurar um bem jurídico e punir, que é o imediata. A imediata, ela já tem aquela questão de querer, é a famosa utopia, né? A gente quer controlar o poder do Estado. Que a gente sabe que não acontece isso. Alguma dúvida? Pode falar de novo, no caso, a imediata seria assegurar poder jurídico. Isso, a primeira corrente, o objetivo dela é sempre proteger o bem jurídico e vai punir o agente. Já na imediata, ela tem a busca, né, pelo controle social e limitar o poder do Estado. Consegui baixar o som. Conseguiu? Baixei o ponto. Obrigado aí. Código Penal. Ele está dividido em duas partes, que é a parte geral, que é o que nós vamos estudar nessas 3 aulas, que é do artigo 1 ao 120. E a parte especial do 121 ao 361, nessa parte especial ela já trata 2 crimes. Então serão os crimes em espécie, o procedimento, aquela questão de inquérito, toda essa parte na parte especial, coisa que vocês vão aprender com um outro professor. Nós vamos tratar a parte geral. Lei penal no tempo e no espaço. Nada mais é do que saber o tempo do crime e o espaço, que é o local. Tá? No artigo 2º aí do Código Penal, para quem quiser abrir, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Ou seja, até alguns anos atrás, a famosa traição, ela era considerada crime. Depois de um certo tempo, passou a não ser. Então, o que acontece? A partir de hoje, o homem ou a mulher que trai, ela não vai mais presa. O máximo agora que acontece é uma ação civil, danos morais, materiais e tudo mais. Mas no penal a pessoa não vai mais presa. Então é sempre assim, se aconteceu, a pessoa cometeu um crime, até aquela data era crime, de fato, então ela vai ser punida. Se deixou de ser crime, ela não vai mais ser punida. Entendeu? Até mesmo para quem já está preso. Porque a lei ela vai retroagir, a gente vai entender isso mais para frente, que a lei ela retroage para beneficiar o réu. Então, se deixou de ser, automaticamente o advogado ou o defensor público entra com um pedido, né, para poder aquela pessoa sair do sistema. Porque não é mais crime. Conseguiu entender? Parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Aí aqui entra uma questão de revisão criminal, são as ações, mas deixou de ser crime, vai beneficiar. Não acontece ao contrário. Vamos supor, a pessoa cometeu um fato, naquela época não era crime, depois passou a ser. Aquela pessoa, não pode mais ser condenada, nem julgada, nem ficar presa por causa daquilo, porque na época que ela cometeu não era crime. Tá?
Então ela sempre retroage para beneficiar, mas ela não retroage para piorar a situação, não é? Lei excepcional ou temporária. Vira e mexe acontece da Casa Legislativa, né? Colocar uma lei, por exemplo, na pandemia. Várias situações aconteceram, então várias leis foram criadas somente para aquele período de pandemia. Teve até a época que falaram que dentro do carro, mesmo sozinho, você tinha que estar de máscara, porque senão ia receber multa e tudo mais. Isso nem era verdade. Mas assim, vamos supor se fosse verdade. Aquilo ali só valeria para aquele período de pandemia. Acabou a pandemia, não acontece mais, não vai ser mais prejudicada a pessoa. Decorrido o período de duração ou cessadas as circunstâncias, a determinação aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Dessa forma, a gente acaba entrando no tempo do crime. No artigo 4º, gente, se eu estiver muito rápido, se não estiver entendendo, fala, tá? No artigo 4º, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, qual é o seu nome? Alexandre. Eu tenho uma arma e atiro no Alexandre. A minha intenção era matar. Ela, por alguma assim, um anjo da guarda dela, protegeu, ela não morreu, foi socorrida a tempo. Foi levada para o hospital. Lá no hospital ela acabou, faleceu. Então, o tempo do crime. O evento acontece aqui, mas aí ela foi para no Rocha Faria. Então, tem todo esse tempo. Então, tudo que a perícia, quando faz, constata de fato que teve esse período. Vamos supor, você demorou agora 40 minutos para chegar até a Rocha Faria. Aí, depois de meia hora lá dentro, então ele vai dizer exatamente o tempo que aconteceu, o fato, entendeu? Teve um caso desse ontem na reportagem na Record. Teve. Do, Eu não assisti televisão. Uma discussão de trânsito, o cara deu uma voadora no peito, o cara morreu no hospital. No hospital. Isso Aí aí. tava lá, isso. E a mesma coisa quando acontece a omissão. Você tem o dever, vamos supor, para quem é mãe, você tem ali a missão, né, de cuidar da criança. Você deixa a criança mexer numa arma, mexer numa faca, e a criança vai e se mata. Você tinha a obrigação, você foi omissa naquela situação. Então, isso também conta o tempo do crime, tá? Territorialidade. Essa parte aqui, se eu fosse vocês, eu vou fazer todo um esquema para vocês e vou jogar no material, tá? Porque essa parte aqui é danada para quem? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente imprime isso daí ou espera a senhora fazer esses Não, apontamentos? esse aqui é só slide. Tá bem mastigado. Como hoje é a primeira aula, a gente tá se Ah, tá, vai ter parecendo. um material. Desculpa. Eu vou trazer, vou mandar para vocês. Posso até colocar no grupo mesmo, que aí cada um imprime, ou se preferir em PDF. Mas eu vou mandar uma apostila, Beleza. tá? Aí eu vou colocar, vamos supor, tal coisa se aplica dessa parte aqui principal, da parte geral. Isso aqui se aplica ao crime tal, mas não se aplica ao crime tal. Isso aí eu vou colocar na apostila também, porque isso é interessante para a prova. Porque de repente na prova cai uma questão de um crime A, e aqui no básico você vai aprender que é C, mas naquele crime é diferente. Tem essas peculiaridades no direito penal. Vocês têm que ficar atentos. Aqui é o geral. Mas quando vocês forem ter uma aula da parte especial, prestem muita atenção, porque vocês vão ver que coisa que eu falei aqui não se aplica a determinados crimes. Lá é diferente. E se o professor, por um acaso, deixar passar batido, pode dar uma complicação. Então, assim, eu já vou dar no material bem mastigadinho, já falando, ó, isso aqui se aplica ao crime tal, mas não se aplica ao crime tal, lá é diferente. Eu já vou colocar isso no material também, tá? Territorialidade. No artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados internacionais e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Tudo que acontece dentro do Brasil
Ah, no mar, até tantos metros, isso aí eu vou colocar também mastigado, porque tem a questão dos metros, né? Até tantos metros é do Brasil. Passou daquilo dali, não é mais da competência do Brasil. Então eles podem colocar isso na questão. Ah, estava num navio privado, mas aí já tinha passado aqueles metros, aquelas milhas, dependendo da questão. Não é mais no Brasil. Ou então, sim, aquilo dali ainda se aplica à lei brasileira. Então vocês têm que prestar muita atenção nisso, porque isso é certo de cair. Mas, no modo geral, tudo que acontece em solo brasileiro, em mar brasileiro, é nosso. Nossa lei que prevalece. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações, aeronaves brasileiras de natureza pública. Prestem atenção. Ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Ou seja, isso aqui, para pegadinha, é tudo que uma banca quer. Esse primeiro artigo aí? É, o parágrafo primeiro. Parágrafo. Por quê? Se for uma embarcação ou uma aeronave brasileira, mas tem que ser de natureza pública, ou a serviço do governo, então não importa onde está, é a nossa lei que vai prevalecer, que vai julgar. Agora, se for aeronave ou embarcação brasileira, mercante ou de propriedade privada, mas tem esse aqui, ó, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. O que isso significa? Só se tiver aqui dentro. No território no caso brasileiro. Mas o legislador não facilita a vida. Ele coloca ali tudo no mesmo parágrafo e se a pessoa não se policiar ali na hora de ler, de destacar o que está entre as vírgulas, só Ele erra. bota um caput junto com um parágrafo, tudo embolado junto? Não, não é o caput. O caput é esse aqui. Sim, mas ele bota... No primeiro parágrafo, ele colocou as duas possibilidades, do público e do privado, tudo junto. Ele não botou, tipo, no parágrafo primeiro, nas embarcações públicas, no parágrafo segundo, embarcação privada. Ele não fez isso. Ele colocou tudo no meio. Então, se você não lê com calma, você se embola e acha que tudo vai junto. E não é. É no território brasileiro, no caso. É. Mas se for público ou a serviço do governo fora, mesmo que fora, vai ser a nossa lei que vai julgar. Conseguiu entender? Uhum. Alguma pergunta? Esse artigo é assim mesmo. A territorialidade, gente, pega pra estudar com força. Porque isso aí é certo de cair. Depois vocês vão me falar. É, realmente caiu. É certo.